Olá, vendedor, olá, vendedora, sejam muito bem-vindos. Eu vou tirar uma dúvida aqui dos nossos alunos, dos nossos cursos e das nossas consultorias. Geralmente, todo mundo que entra no Mercado Livre ou qualquer marketplace vai ter uma dificuldade, que é o quê? As imagens, que foto que a gente vai utilizar nos nossos anúncios. Isso é uma coisa meio complicada, porque você no início você não conhece Photoshop, edição de imagens, esse tipo de coisa. Mas isso é algo que você tem que dominar. Inclusive, no nosso método, a gente tem um módulo de especialização só em imagens, em fotos. Você entende para que serve a primeira foto, a segunda, a terceira. Cada foto tem um objetivo em si. E você tem que compreender para você utilizar a ferramenta da melhor forma. Sendo que para isso você tem que dominar, você tem que ter conhecimento. Então é isso que o nosso método sempre dá para o vendedor, conhecimento. Então eu vou mostrar para você o que acontece quando você copia as fotos do seu concorrente. E por que você nunca deve copiar. Mas às vezes não tem jeito, produto lacrado, você não pode abrir, então você vai ter que de alguma forma fazer aquela imagem. Se você vai copiar foto, você vai estar fazendo algo errado, que vai ser ruim para você como vendedor. Seu anúncio vai ter menos exposição do que o anúncio que está lá na frente e já usa aquela foto. Mas se você vai fazer errado, eu vou te ensinar a fazer errado da maneira certa, para você tentar no mínimo para fazer com que o canal entenda que você merece ter um pouco de exposição. Mas vamos lá, vou mostrar pelo computador para você como você deve fazer com essas imagens. Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho para receber as notificações. Se você estiver vendo em outra rede social, siga nessa rede social que eu sempre vou estar postando novos conteúdos, principalmente no Instagram. Então vamos para a tela do computador, vamos ver rapidamente como que funciona tudo isso. Normalmente são 9 erros graves que o vendedor comete dentro da plataforma, que faz com que ele não tenha exposição ou que ele acabe não vendendo. Porque quando você faz errado a primeira vez, você replica esse erro e vira uma bola de neve. A imagem é o primeiro contato do comprador com o seu produto. Como eu te disse, são 9 erros, mas eu vou falar de um em específico, que esse é o que geralmente o pessoal mais comete. É o segundo erro, que é copiar as fotos do concorrente. O céu sabe que você está fazendo um clone de um outro anúncio que já vende muito. Ou seja, essa não é a forma correta de você trabalhar. Estou te dando um exemplo aqui. 3 produtos iguais, com preços diferentes. Já que os 3 são iguais, o que vai acontecer? Eu não preciso mais analisar foto para clicar. Eu simplesmente vou olhar para preço, condição de pagamento, prazo de entrega, somente isso. O vendedor acabou de transferir para o comprador a decisão baseada em variáveis que às vezes ele não é tão bom assim. Eu não consegui chamar atenção para ter o clique do comprador. Se o comprador entra no anúncio, o que vai acontecer? Provavelmente eu tenho muita chance de vender para ele. Principalmente se ele me fizer uma pergunta. Ele já aceitou o preço. Quando ele entra no seu anúncio, ele já aceitou o preço. Se ele fizer uma pergunta, você mata a venda, não perde a venda. Então, nesse caso aqui, ó, 1011, 997. Qual que é o mais barato? O mais barato, 997. Mas, se você não for comprar esse produto à vista, 997 não é o mais barato. Olha aqui o que vai acontecer. O primeiro anúncio ele é parcelado em 10 vezes sem juros, de R$ 101,14. Então ele dá R$ 1.011 no final das contas. O segundo anúncio, o comprador aqui vai pagar 12 de R$ 98,06. Gatilho da comparação, R$ 98 é menor do que R$ 100. Porém, a quantidade de parcelas faz diferença. Muitas vezes o comprador não consegue fazer essas contas. Ele não vai ter tempo de fazer a conta. Ou às vezes ele nem quer fazer a conta, porque a diferença não é tão grande assim. Mas o preço é relevante. Nesse caso, os 3 aqui, o que vai chamar mais atenção e provavelmente vai ter clique, vai ter venda, vai ser o mais barato. O mais barato à vista, mas as pessoas vão comprar muito parcelado. Muito em 10 vezes, em 12 vezes. E nesse caso, os outros anúncios vão perder venda, por quê? Porque eles não souberam demonstrar isso ao comprador. Ele vai demonstrar no preço? Não, não tem que mudar o preço ali, o parcelamento. Mas ele pode atrair o clique com a foto. E ele perde que ele não usou uma foto diferente. Quando você tem produtos iguais, você tem réplicas do mesmo produto. Quem vai vencer essa disputa vai ser sempre o mais barato. A réplica tem que ser mais barata. Isso na mente nossa do comprador. Não transforme seu anúncio numa réplica. Crie uma identidade única, que aí você vende mais. E como que o vendedor ágil faz? Ele vai fazer um anúncio que vai atrair muita atenção do comprador. Ele sabe como funciona a mente do comprador, ele sabe como funciona o canal, o céu, a mente do comprador e principalmente como persuadir esse comprador. Ele vai criar uma foto, uma imagem de capa que vai atrair atenção. Lembrando que no nosso método a gente tem um módulo só de imagens, só de criação de fotos. Fotos de capa, demais fotos, tudo. Onde você utiliza aproximadamente 30 estratégias diferentes. Tudo isso combinado na mente do comprador vira uma explosão. Ou seja, você vai ser muito mais persuasivo. Por isso que a gente consegue gerar mais vendas, ter maior conversão que os nossos concorrentes. Se você tem dificuldade com as imagens, entre em contato. A gente tem um módulo só específico para isso. Você aprende todas as estratégias e depois ainda você vê como editar no Photoshop. 5 minutos você tem uma imagem, depois você vai criando variações, você vai ter um anúncio muito mais persuasivo, um anúncio que a plataforma deseja e que o comprador deseja comprar também. Nesse caso aqui, se você fechar o olho e abrir o olho agora para a tela do computador, você vai perceber, ou do seu celular, você vai perceber que a minha primeira imagem agora, que é do produto
mais caro, mas na verdade é o mais barato no final das contas para quem vai parcelar, ele vai chamar muito mais atenção do que o produto mais barato de R$ 997. Por isso você tem que criar uma identidade única para o seu produto, sempre. Dá trabalho? Dá. Se for fácil, qualquer um faz. E tem muito vendedor que está pecando muito nesse momento. Por isso que o Mercado Livre mudou as regras, ajustando cada vez mais os indicadores. E esses indicadores não são os que a gente tem que bater. A gente tem que bater em indicadores melhores. Por isso que do método Zero ao Plato no Mercado Livre, a gente trabalha com indicadores muito mais ajustados. Nós estamos no mínimo 3 anos à frente desses indicadores que estão disponíveis hoje para os vendedores. Então não cometa esse erro. Crie uma identidade única para o seu produto, pelo menos na foto de capa, para você gerar clique. Cada imagem dentro do Marketplace tem um objetivo. Você tem que conhecer cada objetivo de cada imagem. Não é simplesmente colocar o anúncio no site. Colocar o anúncio no site você faz em 3 cliques, mas você não vai vender. Para vender você tem que fazer da forma correta, como o site quer que você faça. Por isso que o método Zero ao Plato no Mercado Livre é o mais poderoso. Ele te transforma no melhor vendedor. Ele mostra para você o que você deve fazer, como você deve fazer. Atitudes simples como estas fazem com que você venda mais. Quando você está numa situação contrária, nesse exemplo que eu te mostrei, o que a gente faz? O nosso vendedor vai ter sempre o quê? O plano A e o plano B. Nosso vendedor teria esses 2 anúncios com formas diferentes. A gente só vai usar a mesma foto de capa, as mesmas imagens, quando a gente quer combater o nosso concorrente e ter estratégias para aniquilar a venda dele, atrapalhar a venda dele. Se no jogo eu não consigo fazer gol, eu vou fazer com que os outros não façam gol. É assim que funciona. Eu vendo ou o outro não vende. O vendedor ágil, o vendedor que trabalha com o método Zero ao Plato no Mercado Livre, é assim que a gente trabalha. Ou a gente vende, ou a gente não deixa o nosso concorrente vender. Porque a gente tem que chegar lá na frente. Isso é uma disputa. Então só os melhores vão vencer, os grandes e os melhores. Se nós não somos grandes, nós somos os melhores. Por isso que o nosso método é o melhor método que você pode aplicar em vendas para Marketplace e em vendas online. Nós fazemos o que a plataforma quer e nós fazemos principalmente o que o vendedor espera. Bom, você acabou de ver que não é uma prática boa você copiar fotos do concorrente. Sempre você tem que criar uma identidade única para o seu produto, para você ter mais chance de ter exposição e mais vendas. Se você não sabe fazer isso, você tem que dominar rapidamente. Não adianta entrar no Marketplace sem saber fazer fotos. No nosso método, a gente tem um módulo de especialização só nisso. É o único método que tem no Brasil que você vai ter edições de fotos para Marketplace. Você vai ver aproximadamente 30 estratégias, como aplicar elas de forma conjunta para isso virar uma explosão na mente do comprador, você ser muito persuasivo. Além disso, no final, você aprende a editar no Photoshop, que é a parte mais fácil. Você não precisa ser especialista em Photoshop, mas você tem que ser especialista em persuasão, em vendas. Aí você vai ter um monte de estratégia combinando com a edição do Photoshop e você vai fazer fotos que vai ter 20, 30 mil visitas, como a gente faz sempre. Se você quer vender online, você tem que dominar foto, descrição, atendimento aos compradores, que seriam as perguntas e respostas, pós-venda, que seria saque. Todas essas ferramentas você tem que ficar especialista nisso. E o método do Zero ao Plato no Mercado Livre é o único que dá todas essas ferramentas para você passo a passo, de forma detalhada. Você tem o método inteiro e depois você tem os módulos especializados em cada parte, em cada ferramenta. Então você fica especialista naquilo e você vai fazer da forma que a plataforma espera. Por isso você vai ter mais exposição, com certeza muito mais vendas, como você pode ver nos outros vídeos, no Instagram, no YouTube, os nossos alunos que estão crescendo muito dentro do Mercado Livre. E não só no Mercado Livre, em outros marketplaces. Porque depois que você entendeu o processo de vendas online, você aplica em outro canal e você vai ter o mesmo resultado. Então, um grande abraço, deixe seu like, até o próximo vídeo.